Será que o TikTok tá destruindo ou salvando a literatura? Hoje a gente vai descobrir junto. E eu quero que você comente aqui embaixo se o BookTok já fez você comprar algum livro só porque ele tava no auge. O BookTok dificulta o acesso à literatura. A polêmica. Para explicar isso, a gente vai pensar de uma forma capitalista. Quanto mais pessoas consomem um produto, maior fica o preço. Tem muitos fatores que alteram o preço das. Isso é verdade, mas é importante frisar que no caso dos livros, a gente tem vários fatores que podem aumentar o preço do livro, não sei se ela vai falar isso, que é inclusive as folhas, no caso de um livro físico. É uma coisa que obviamente sempre tem reajuste e que quem é escritor, quem trabalha no ramo da literatura tem sempre que ficar de olho. A produção do livro é um dos maiores fatores que vai definir o preço dele. É um livro de capa dura? É um livro de capa mole? Quais são as cores das folhas? Quais são as formas de impressão que tem ali? O design, o investimento, também quem está produzindo é uma grande editora que manda fazer seus livros, a impressão dos livros na China, outros países que não seja o Brasil, para ter um custo mais baixo, mas para isso tem uma logística muito maior. Então, não é necessariamente porque um livro viralizou. Das coisas, mas a gente vai pensar só nesse. Se você entrar na hashtag BookTok Brasil, você vai ver que tem unboxing de mais e resenha de menos. Isso só quer dizer uma coisa, né? As pessoas compram, mas não consomem. Cara, são unboxings enormes, chegam a 40 livros. Eu mesma já fiz um unboxing gigante. Nesse caso do unboxing, é importante também frisar que o livro é um produto. Como uma pessoa recebe um pacote com várias maquiagens e não necessariamente ela vai usar todos, ainda mais livro que é um consumo mais lento. Você tem que parar, você tem que ler. Para fazer uma resenha é importante que você leia. Então, é muito mais fácil você receber, você comprar com um clique ali muito rápido, do que você parar e ler horas, dias, meses. Tem esse fator também. E eu paro pra pensar quantos livros daquele unboxing eu já li. Sim, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas eu acho válida a reflexão. Eu sinto que isso também é uma briga de ego. Eu quero ter mais livros que você. Eu quero que a minha estante seja mais bonita que a sua. É tudo por estética. Você aproveitou o bug da Amazon porque você realmente vai ler esses livros? Eu concordo com tudo que ela tá falando, mas um outro ponto de vista sobre isso também é que, gente, isso rola em tudo. Em absolutamente tudo, em absolutamente todos os nichos. Eu trabalho com internet, produzindo para marcas e empresas, então eu sei que em absolutamente todo nicho você vai querer ser melhor. Isso é do ser humano, sabe? Você quer ter um corpo mais musculoso, você quer ter uma casa mais estilosa do que a outra pessoa. Isso é bom? Não. Mas no caso do BookTok, é só uma tendência natural pelo avanço da literatura. Ou porque você queria a emoção de comprar um livro de graça. Essa briga de ego, esses unboxings gigantes, fazem com que os preços aumentem e pessoas com menos condições não consigam comprar livros que elas realmente vão. Em relação ao que ela falou, eu achei que e eu vou aproveitar para dar uma opinião aqui sobre o tema principal, que é o TikTok tá acabando com a literatura. Graças à internet, a gente tem várias possibilidades de consumir um livro. Vamos ser sinceras, a gente tem livro gratuito como e-book, a gente tem livros por R$1,99, livros por R$10, a gente tem a possibilidade de comprar livros físicos em sebos de outros estados, em sites de promoções. A gente tem que aproveitar isso. Na literatura a gente tem que falar sobre, a gente tem que mostrar o quanto tá acessível, porque mesmo que esteja acessível pra gente que faz parte da literatura, não tá acessível pra quem tá de fora, porque quem quer entrar na literatura ainda tem muita ideia de livros físicos caros. Então sim, tem várias formas de baixo custo de você consumir um livro. E eu acredito que o BookTok, na verdade, ele influencia isso. Na verdade, ele aumenta a procura dentro da internet, porque o que é o TikTok? É uma rede social dentro da internet. Dentro da internet tem vários outros livros. Então, de um clique você fecha uma aba, você abre outra. Isso comparado ao fato de que você tem que sair da sua casa, ir numa livraria, encontrar um livro do seu gosto, ter o dinheiro para comprar, uma facilidade de um clique que vai demorar segundos. Isso é revolucionário. Pensar esse movimento do BookTok sustentável. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Beijo. O bundamolismo cultural é um dos motivos pelos quais tem um monte de escritor meia bomba aí escrevendo um monte de baboseira genérica sobre afetos e vulnerabilidades e
pulsão e empatia e nananã, estampando em ecobag, vendendo por R$40, que tá tendo muito mais visibilidade do que escritores de literatura contemporânea que são realmente bons. Carla Madeira escreveu lá Tudo é Rio. O cara tacou o bebê na parede e criança morreu. É relativo. É tudo muito relativo. A única coisa que eu acho que realmente me incomoda no TikTok é como é tudo muito rápido. Você tem que resumir a sua opinião em uma frase e não dá espaço pra você falar sobre, pra você pensar sobre, porque toda opinião, ela tem dois lados. Então, não sei, né? Parece muito um calor do momento também, mas ter a oportunidade desses escritores começarem e poderem ter espaço para serem minha boca, é assim que eles vão crescer. Se realmente é um escritor que quer entrar no meio, gosta da profissão, que ele faz aquilo por amor, que ele pretende continuar com isso, caralho, é incrível! Sabe, a internet te dá espaço pra você começar. Uma das grandes questões da literatura pra mim sempre foi o fato de ser muito elitista, de ser muito exclusiva pra um grupo de pessoas. Sempre, na história da literatura, se hoje em dia a gente, principalmente no Brasil, ser um país que hoje em dia não lê, basicamente, a gente ter a oportunidade de entrar nesse nicho, ser ruim nisso, é muito importante, porque as únicas pessoas que vão ser realmente boas são pessoas que têm muito privilégio, são pessoas que já estão nesse meio de alguma forma. Então, ok, pode ser só uma pessoa vendendo um e-book, alguma coisinha ali pra tentar conseguir uma renda, e até que ponto isso é ruim? Porque, novamente, a gente liga os livros ao emocional, porque a gente facilmente tem apego emocional com os livros, com as histórias, mas livro é um produto. É um produto, simplesmente. Então, se as pessoas estão conseguindo crescer com os produtos que elas estão criando, ótimo, sabe? Isso impulsiona a economia, isso impulsiona a literatura. Claro que a gente entra na questão de estudar sobre, de ter uma qualificação para isso, mas vai depender também do tipo de literatura, da forma que ela tá fazendo isso. Se ela tá se vendendo como uma pessoa que, tipo, cara, tô lançando meu primeiro livro, sabe? Ou uma pessoa como, nossa, sou o expert da literatura. Pera lá. E eu também acho que a internet, ela é muito democrática, isso é uma coisa muito boa. Então, o fato de que tem alguns escritores menores fazendo sucesso ou tendo possibilidade de mais visibilidade com as redes sociais, não tira o fato de que tem grandes escritores ainda maiores por conta da internet mesmo, potencializando seus livros, potencializando suas histórias e os seus produtos. Então, assim, de certa forma, sai todo mundo ganhando com isso. E você querer, de alguma forma, que não ganhe, que algumas pessoas ganhem porque você acha que essas pessoas merecem mais, é complicado. Não falando, obviamente, que ela tá querendo dizer isso, mas só complementando. Ai, porque eu perdi meu filho, isso me desperta gatilhos, ela não foi responsável. Não é pra você! Nem tudo foi escrito pra você! Isso é verdade, e isso é muito importante. Eu acho que fica comum também, né? A gente achar que o mundo gira em torno da gente, do que a gente consome, enfim. E a possibilidade e o fato de que é muito mais fácil você dar uma opinião sobre um livro. Então, porra, se antigamente você sentiu que o livro não era bom, o que você fazia? Você fechava, no máximo eu comentava com um amigo. Hoje em dia você tem internet, você às vezes tem uma comunidade na internet que quer ouvir o que você tem a dizer e sua opinião vai ser essa, ok. Mas, novamente, como ela disse, nem todo livro é escrito pra você. Do mesmo jeito que nem toda blusinha que você compra vai servir em você. Do mesmo jeito que nem toda maquiagem vai ficar boa no seu tipo de pele. Nem todo cabelo vai ficar bom no seu formato de rosto. O mundo não gira ao nosso redor e a gente tem que aprender com isso. Às vezes a gente lê um livro que a gente não gosta e tá, o que a gente pode tirar disso? A gente pode, no mínimo, aprender que esse formato de escrita não condiz com suas expectativas e com o que você realmente gosta. Rafael Montes comeu carne humana. Ai, mas a carne e o canibalismo e as nossas origens não é pra você. A gente é bicho. A gente é pessoa, reino animal. A gente Sim. sente inveja, a gente sente ódio. Tem muito filha da puta solto no mundo. Tem muita gente Sim. que faz coisa horrorosa. Tem muito sentimento que a gente sente que a gente não quer sentir. Aí agora, porque a
Mariazinha de Curralinho do Sul vai ficar engatilhada porque eu escrevi alguma coisa sobre um sentimento horrível, eu tenho que amarelar, eu não vou escrever, eu tenho que ficar escrevendo sobre afeto, empatia e vulnerabilidade e porque... Aí a gente entra também na parte de liberdade criativa. Porque no final das contas, o que é a liberdade criativa se não você escrever o que você tá com vontade, você escrever o que você acredita, ou o que você acha que pode agregar, ou o que você se diverte, sem pensar totalmente no público, porque a gente, como escritora, a gente pensa no público, a gente fala com ele, a gente precisa dele para vender o nosso produto. Por exemplo, eu preciso saber o público-alvo para fazer algum conteúdo na internet. Essa é uma questão também, né? Eu acho que isso pode ser um pouco mais psicológico também, dos escritores que estão nessa leva de BookTok, de viralizar e realmente, como um produto, você tem que fazer algo que venda sim, mas essa pressão de que você tem que fazer uma coisa só. E eu não vou ser hipócrita, as pessoas cobram. Se você escreve livros de vários gêneros, escreveu um romance, e esse romance foi o que viralizou, as pessoas vão querer isso de você. Cabe você, como uma pessoa de negócios, como empresário, como uma pessoa que está criando um produto, entender se você vai seguir o que o seu público quer, ou se faz mais sentido para você manter a sua liberdade criativa. E para quem tá passando por esse momento, para quem precisa de um conselho, ou enfim, quer ouvir uma opinião sobre isso, é muito importante você focar no que faz sentido para você, porque o mercado tá sempre mudando. E não tem como você saber se a próxima mudança do mercado vai ser isso que você queria fazer. Vou dar um exemplo. Tá todo mundo fazendo livro de suspense, então eu vou fazer livro de suspense porque tá todo mundo fazendo, só que até você publicar já tá todo mundo querendo romance. E aí você fica frustrado porque você não fez por você fez pelos outros. É importante, mas como tudo na vida, né? É você parar, analisar, aproveitar essa maré, aproveitar o calor do mercado literário para você tirar o melhor, e no caso de pessoas que consomem os livros, para vocês tirarem o melhor do que tá acontecendo, porque é bom também essa corrida no mercado literário, ter mais gente diferente, ter mais gente se mostrando, porque os profissionais que estão ali para se destacar, eles têm que se esforçar para ser melhor. Então, não é questão para mim o BookTok de algo bom ou ruim, é só algo que aconteceu. Que bom que no ramo da literatura, né, mas eu acho que era imprescindível acontecer isso. Em algum momento, de alguma forma, a gente tem que aproveitar, parar de problematizar, parar de fofocar, parar de tentar ser melhor que todo mundo e realmente aproveitar, porque assim a gente consegue fazer o BookTok durar mais e a literatura esquentar mais. A gente é um país que não consome literatura, então a gente tem que fazer isso da forma que for, seja pela internet, seja livro físico. Se sente melhor assim? Gente, isso é ser muito descolado da realidade. Não existe isso. Escritores, parem de amarelar. A sua escrita não é um reflexo do seu caráter, da sua personalidade. Os seus personagens não refletem nada de obscuro que tem dentro da sua cabeça e você tem medo de colocar pra fora. São simplesmente histórias. São simplesmente personagens. E a gente precisa entender de uma vez por todas que nem toda literatura é pra todo mundo e que a literatura não é um reflexo do caráter do escritor. Perda de 7 milhões de leitores é perda de uma massa crítica. O país devia levar a sério certos dados que foram veiculados a propósito da leitura no mundo brasileiro. Nesses últimos anos, a leitura foi negligenciada. Perderam-se 7 milhões de leitores. É uma perda de uma capacidade que a sociedade brasileira tem de evitar essa tendência. É igual ele falou, é uma perda de uma capacidade, não é só a perda de um hábito, não é um hábito simples, sabe? É um hábito de conhecimento, faz você aprender. E vamos ser sinceros, quem é a próxima geração? A próxima geração são pessoas que cresceram com a internet. A próxima geração são pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se a gente não adaptar os mercados para a nova geração, eles vão cair. Não é sobre brigar para ver quem é melhor, é sobre todo mundo se adaptar e fazer mais e fazer melhor, porque tá assim. É muito mais conveniente, fácil
às vezes, lucrativo você abrir um comércio e ter uma rede social pra ele, pra mostrar o seu serviço. Quantos de vocês não querem ir no restaurante ou alguma coisa, vocês abrem o Instagram pra ver? Às vezes você quer um endereço e você abre o Instagram, entendeu? Então, assim, é isso, a gente não tá mais no momento de falar o que é bom, o que é ruim na sociedade. A gente tá no momento de aceitar que é assim. E a literatura como uma coisa que ela é muito base de tudo, importante, clássica, não sei como eu posso falar, mas vocês entendem. Ela tende a ir contra os avanços, ela tende a voltar pro tradicional. Isso é incrível a gente continuar fazendo os livros físicos, a gente continuar exaltando os escritores clássicos, os livros clássicos, enfim. Mas, gente, o mundo tá mudando. O mundo tá mudando, e se a gente não fizer alguma coisa, as próximas gerações, e gerações que realmente estão crescendo agora, que já mexem mais nos celulares que muitas vezes a gente, ter consciência, ter noção, lembrar disso. Então, fazer parte das tendências, fazer parte do mundo das pessoas é importantíssimo pra gente manter as coisas vivas. É óbvio que com isso vem os pontos, né? O BookTok mais fast fashion, essas coisas, só que são consequências, são só consequências. Se a gente tentar evitar eles, a gente vai tentar evitar o progresso. A gente tem que aprender com isso. E vamos ser sinceros, independente da opinião de todo mundo que fala que rede social tá estragando tudo, o quão legal é ver competições de pessoas falando que leram tantos livros por mês de forma saudável, em um país que a gente mal lê um livro por ano. Então, cara, é válido você se importar com a qualidade do quanto as pessoas estão lendo, do que elas estão lendo, dos livros que estão sendo produzidos. É importante, mas assim, perto de tudo que a gente pode crescer, perto de tudo que a gente pode alcançar, perto da possibilidade de fazer novas pessoas entenderem a importância da literatura, será que vale a pena a gente gastar energia com isso? Eu falo as pessoas realmente que estão dentro do nicho, sabe? Que a literatura é gerido, né? Vamos ser sinceros. Virar uma espécie de manada. Porque olha só, quando isso acontece, perde-se uma coisa muito séria. Perde-se a capacidade de analisar uma situação. Porque olha só, se não há capacidade das pessoas resolverem suas questões pelo argumento, o que sobra? Sobra só veemência. Quando o argumento aparece, significa que há algo mais além da força física para convencer seus adversários. Nossa, o BookTok tá morrendo. E todo mundo falou, não, foi por conta da pandemia, que aí os leitores estão lendo menos. Aí depois você vê a história, não tem mais famosinhos do BookTok. Cara, o BookTok começou em 2020. A maior parte das pessoas que leram eram adolescentes, sabe? 14 aos 18 anos. Vai fazer 4 anos que o BookTok explodiu mesmo. As pessoas que tinham 14 anos estão com 18 anos agora. Parece que a comunidade amadureceu, só que a gente continua recomendando o mesmo tipo de livro. Fantasia, romance fofinho, romance clichê. Não que um jovem adulto não possa ler esse tipo de livro. Só que é normal não prender mais esse público. Eu acho que vai até além dos livros. Realmente, os livros que estouraram com o BookTok são livros que estouraram muito, então é muito comum falar sobre eles. Mas a gente vai fazer com a informação de que as pessoas do BookTok estão crescendo, estão entrando na vida adulta, estão com menos tempo. O que a gente vai fazer com essa informação? Adaptar e crescer. Adaptar, nem que seja para tecnologia mesmo, fazer as pessoas consumirem mais de formas diferentes e adaptar para a realidade. Porque se olhar para o mundo de 2020, vamos colocar ali até um pouquinho depois da pandemia, a hoje, a 2025, tá totalmente diferente. Eu tenho certeza que a realidade de muita gente está muito diferente na forma de consumir as coisas. Tem muita gente que já tá saturada de conteúdos rápidos no TikTok, por exemplo, sabe? Esse consumo desenfreado. É falar sobre a diversidade da literatura, que tem um livro pra qualquer rotina, tem um livro pra qualquer gosto. Eu mesma, dentro da literatura, demorei um pouco pra realmente ver e entender como a literatura é totalmente diversa. Então, quem tá fora da literatura não tem esse contato. Às vezes vai achar que a literatura é o BookTok e Colin Hoover, e não é só isso. E, na verdade, eu acredito que até as pessoas dentro do BookTok, elas também
se apegam muito ao que deu certo. Esquecem que a gente já tá num momento totalmente diferente. Espero que essas pessoas tenham amadurecido, os gostos delas também vão. E agora, uma coisa que eu tô vendo muito são esses livros de mulher louca. Geralmente estão tendo uma crise dos 20 anos, que é a faixa etária que o BookTok tá agora. E esses livros estão ficando muito mais famosos agora. E são livros muito legais. E também livros do BookHot, com temas mais 18. Eu não preciso clicar isso, fica meio nítido. Então eu acho que é por isso que a gente não vê mais tantos livros famosinhos que nem a gente via antes. Acho que o único livro que durou assim foram os livros da autora de A Hipótese do Amor. Tem uma temática mais adulta, 20 anos, sabe? Continua ali. Ou até mesmo os livros da Colleen Hoover, que a maioria dos livros dela são para maiores de 16 anos e blá blá blá, essa história toda. Essa foi uma brisa minha, colosas da minha cabeça, os leitores que acham que não conseguem ler mais nada. Eu vou ser sincera, eu discordo um pouco da parte dos 20 e poucos anos, porque 20 e poucos anos dentro da literatura, creio eu, que é uma faixa etária que consome muito. É óbvio que adolescentes têm muito mais tempo, mas assim, consomem de conseguir pagar, né? Se eu for parar pra pensar, a maioria dos livros passam por 20 e pouco, e não só em livros, né? Em questão de filmes e essa parte da juventude, até as pessoas, né, acabam ficando meio presas nisso também. O que aconteceu com o bom e velho BookTok, em que a gente só vinha aqui pra falar sobre livros e resenhas, e não. Agora todo mundo só quer saber de fofoca e da briga da loirinha com a ruivinha e do que não sei. Então, o BookTok, ele é super importante para a comunidade literária. Eu falo mais ainda. Nos bastidores de editoras, de livrarias, as pessoas estão sedentas por conteúdos de BookTok, por pessoas que falam sobre livros, por tudo mais. Só que eu acho que por ser um ambiente ainda meio cru, em que as pessoas estão meio que aprendendo a fazer conteúdo, enfim, e as outras pessoas do outro lado estão aprendendo a aceitar que isso existe para conseguir usufruir, agora eles estão realmente olhando e falando: a gente precisa disso, a gente precisa desse pessoal que fala sobre livro, a gente precisa desse pessoal que tem visibilidade. E esse pessoal que tem visibilidade precisa se renovar de alguma forma. Também não sei como, mas criar conteúdo em si é uma constante renovação. Porque a partir do momento que você fala sobre um tema, você já falou sobre ele, sabe? Você já fez várias resenhas, vai fazer mais resenhas? Tipo, chega um momento que cansa pra você fazer, cansa para as pessoas consumirem. É muito cômodo a gente fazer o mesmo conteúdo sempre, mas assim, é trabalhar com a sua criatividade, sabe? Criação de conteúdo é um trabalho. Até mesmo a internet é muito nova, né? A profissão criador de conteúdo é muito nova ao todo, em todos os nichos, com os livros mais ainda. Então eu sinto que é uma coisa que tá todo mundo aprendendo. E tem duas opções pra gente sair do limbo que entrou o BookTok, creio eu. Assim, tem várias, mas colocando assim 880. Ou realmente o BookTok acaba. Eu acho muito difícil, tipo assim, as pessoas realmente não terem mais interesse por livros. Porque tem livros sendo produzidos a todo momento, tem livros sendo impulsionados pelo marketing a todo momento. Então, não vão parar de ter consumidores sobre. Mas eu tenho certeza que vai mudar a forma de falar sobre. Talvez de uma forma mais descontraída, porque essas pessoas adultas, elas já estão na rotina delas, então elas querem uma coisa mais fácil, sabe? Uma coisa mais devagar, porque o TikTok tem muito isso, né? Tipo assim, quanto mais melhor, quanto mais vídeos. Creio eu que boa parte das pessoas já sentiram o impacto disso na saúde mental, na saúde física e tudo mais. Então é necessário parar um pouco, entender que sim, o BookTok ele perdeu muito do brilho, mas vamos ser sinceros, o brilho do BookTok ele foi rápido, ele foi mais no início da pandemia e depois ele foi se arrastando. E hoje em dia, por às vezes ele não ter se atualizado tanto, ele tá ficando de lado, mas é uma coisa que não vai sumir, felizmente. E vamos aproveitar isso, vamos aproveitar no mercado literário, nas editoras, nas livrarias, com os escritores, com os revisores, com, enfim, tudo possível. Vamos falar sobre livros de forma humana, como o BookTok conquistou. O BookTok conquistou as pessoas porque eram humanos falando sobre isso e se conectando com outras pessoas, criando comunidades. Então agora, minha dica às vezes pra quem é BookToker que tá assistindo, se redescubra.
olhe pra você mesmo, qual conteúdo faz sentido pra você, sabe? Além de tudo isso que você já fez, que as pessoas estão acostumadas, além de resenhas, enfim. Como você pode falar sobre esse livro de uma forma diferente? As pessoas, elas estão consumindo o tempo inteiro. Se não for literatura, elas estão consumindo beleza, elas estão consumindo música, elas estão consumindo entretenimento. Então, é isso. Sempre soube que a gente era meio à toa. A gente tem que dar um jeito de se importar com a vida do outro. Mas o BookTok era saudável, porque o nosso outro eram personagens. Era gente que não existia. Era gente que, se você falar bem ou mal, não vai ter uma crise de ansiedade pelo seu comentário. Com 20 anos, você não tem a mínima noção do que você tá fazendo. Se você tem um pinguinho de noção, já é incrível. Você só tá querendo tentar fazer alguma coisa errada. E aí você vem com uma galera que nem te conhece pra te jogar pra baixo. Gente, vai cuidar da sua vida. Então para, mano. Você quer falar mal da personalidade, da vida, das palavras de alguém? Fala mal de um personagem, que o personagem não tem sentimentos. Vou voltar pra aquele BookTok fofinho e aconchegante. Como eu citei do mercado literário, eu creio que realmente a questão seja mudar. O BookTok, ele tem que aceitar a mudança, porque tipo, mudar já tá mudando, né? Porque as pessoas, elas já são acostumadas com aquele conteúdo, elas já são entediadas, elas não veem tanta graça e tá todo mundo consumindo outras coisas. Quem lê livros também precisa saber como cozinhar, às vezes, também precisa saber como cuidar de uma casa, ou como se vestir melhor, ou como lidar com tal sentimento. Então, assim, são pessoas que estão consumindo outros conteúdos, e os outros conteúdos, os outros nichos, eles estão se atualizando, eles estão com uma edição diferente, o mercado digital em si tá com outras facilidades. Fazendo amizades online, bora! E nem comecem com quem tem direito a ter problemas mentais por questões financeiras ou de condições de vida melhores. Elas têm condições boas? Tem sim, mas você pode ter tudo no mundo e sua mentalidade ainda pode ser terrível, e muitas vezes vai ser terrível por alguém aí na internet que vai falar besteira por nada. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que o TikTok, ele realmente mudou a literatura? Cabe a gente decidir se isso é bom ou ruim. Um beijo e até mais.